César ainda não conseguiu encontrar a forma. O César tinha que estava sempre de casa cheia. O Murtinho tinha 23 pessoas, inclusive o Murtinho. 5 ou 6 ou 7 pessoas que estavam brigando com ele. É feio isso. Olha, não tinha nem um terço da diretoria. A premiação para os formandos da Universidade de Brasília, a terceira edição do prêmio Edgar Guedes, e a seguir a palestra do professor Elton. Agora, antes de iniciar, eu gostaria de dividir, né, com os colegas uma alegria que nós estamos tendo, né, no desenvolvimento do concurso da Ponte, a terceira ponte do Lago Sul. Foi um concurso que nós reivindicamos, solicitamos e, por fim, tivemos o apoio do nosso colega Bassu. E, enfim, o concurso está em pleno andamento. Mesmo tendo sido feito todo, vamos dizer, nos prazos mínimos, né, que a lei permite, né, nós tivemos 98 inscrições. 98 inscrições de titulares, né, mas que envolvem em colegas inscritos, engenheiros e arquitetos, 300 e quantos, mais educados? 338 arquitetos e engenheiros discutindo e debatendo esse assunto, né, muito importante para o Brasil, muito importante para nós. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que nós especialmente moramos numa cidade que é fruto de um concurso público de projetos, mais uma vez, estamos vendo aí o interesse e a resposta, né, que os arquitetos do Brasil inteiro estão dando. Se eu não me engano, são 17 estados, né, Brasil? 15 estados, mais o Distrito Federal. 15 estados, mais o Distrito Federal, e não só de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, também temos do Amapá, Piauí, enfim, muito distribuídos pelo país inteiro. Nós estamos muito satisfeitos e obviamente, temos que dar os parabéns aqui para o coordenador do concurso, né, que é, vamos dizer, o grande responsável por isso, o Aleixo, e a equipe, né, o Domênico e a Maria do Carmo, né, a secretária executiva do concurso. Então, muito obrigado e tenho certeza que vamos chegar muito bem no final. Bem, ao que interessa, vamos compor a mesa para o trabalho de hoje. Eu convidaria a dona Cândida Greco para estar conosco aqui. Por favor. Não sei, cara, está com 78. É necessário dizer a honra e a satisfação que nós temos de ter a dona Cândida aqui, mais uma vez, né? Enfim, nessa sala que leva o nome do nosso professor. Muito obrigado. Para completar a mesa, eu convido o professor Elton, palestrante dessa noite. Por que você não fica no meio? Por que você não fica no meio? Eu sou palestrante. O prêmio de Guedes, para os que não estão a par, é um prêmio instituído já para a terceira edição, instituído pelo IAD, para fazer as boas-vindas aos arquitetos que estão saindo da universidade e entrando na vida profissional. Ele deriva da banca examinadora, os colegas que recebem menção máxima pelo colégio de professores, os trabalhos são selecionados, vêm ao IAD, e uma banca de arquitetos atuantes em Brasília examina os projetos e escolhe um como representante, né, dos colegas formandos. E, através deste trabalho selecionado, ou destes trabalhos selecionados, o IAD homenageia assim, os colegas que estão vindo para o trabalho do dia a dia profissional da arquitetura. Esse ano, o IAD Federal recomendou o seu representante, o arquiteto Fábio Sebastiano,
para atuar junto à banca. O arquiteto Fábio, formado aqui em Brasília, ex-professor da Universidade de Santa Catarina, está retornando também para Brasília esse ano, e eu convidaria para fazer a leitura da ata de avaliação dos trabalhos. Por favor, Fábio. Bom, boa noite. Eu vou ler a ata da reunião que realizou nessa semana para o julgamento e correção dos trabalhos que foram conceituados com a nota máxima, SS, pela Comissão de Avaliação de Gradação lá da Universidade de Brasília. Ata da reunião da Comissão Julgadora do terceiro prêmio de Gargreve, realizada em Brasília, 28 de outubro de 1998. A Comissão Julgadora do terceiro prêmio de Gargreve, patrocinada pelo IABDE, composta pelos arquitetos Fábio Savascano, Maria Amélia de Melo Galvão e José Roberto Domênico, reuniu-se nesta quarta-feira, 28 de outubro de 1998, com a presença do diretor cultural do Instituto, o arquiteto Carlos Henrique Pontes Laranjeira, para avaliar os trabalhos dos formandos do primeiro semestre de 1998 no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, que obtiveram a admissão máxima dada pelo colegiado da faculdade. Foram julgados os trabalhos dos formandos a seguir relacionados em ordem alfabética: Ana Carolina Drummond, Nardo de Melo Santos, Silvio Venâncio Domingos, Tatiana Mandini Tati e Vanessa de Carvalho Junqueira. Por unanimidade, a comissão entendeu no trabalho do Teatro Conservatório, de autoria do formador Ana Carolina Drummond, sob orientação dos professores Kahn, Serpizenso e Manduário, foi merecedor da distinção com o prêmio de Gargreve por apresentar grande coerência entre as pesquisas, programa levantado e consolidação do espaço projetado, resultando em uma volumetria singela e criativa. Concomitantemente, entendeu a comissão, em sua maioria, que o trabalho do Parque JK, de autoria do formando Silvio Venâncio Domingos, sob orientação do professor Luiz Alberto Cordeiro, é merecedor de menção honrosa por se destacar como proposta de significativa importância na área urbana de Taguatinga, constituindo em projeto de urbanismo conceitualmente atualizado e soluções integradas com a comunidade. Após a decisão que foi datada pela presenteada, é assinada pelos presentes. Então, repetindo a menção honrosa, quando o arquiteto Silvio Venâncio Domingos, orientado pelo professor Luiz Alberto Cordeiro. O professor nunca não esteja, né? O que eu sou, ele não está. Eu convidaria o professor Aleixo para receber do professor Elvin o diploma de menção honrosa, que eu peço depois encaminhar aos estudantes. Obrigado. E para receber o prêmio de Gargreve, sua terceira edição, eu convido a arquiteta Ana Carolina Drummond, por favor. O prêmio vai ser entregue pela doutora Benta Graça. O Instituto dos Arquitetos parabeniza a colega e ressalta que é mais uma referência de qualidade de arquitetura. Por favor. Eu quero fazer um agradecimento primeiro a Cristina Zucá, que o começo desse trabalho foi um trabalho de ensaio teórico, que ela me orientou, foi
sobre teatro, e ao professor Frank, que foi um excelente orientador, é um excelente arquiteto, e eu queria agradecê-lo. E agradecer também ao irmão, que também me ajudou muito. Naturalmente, os nossos parabéns aos professores orientadores também. Bem, com isso nós encerramos essa etapa. Agora eu gostaria de lembrar que o dia aqui da reunião do júri, dia 28 de outubro, aniversário da dona Cândida Greve também. Então, eu vou pedir permissão para me retirar da mesa, junto do Cândida, e deixar aqui a palavra do professor Elmo, e vamos terminar a vez. Eu vou fazer uma abordagem de um problema um aspecto da profissão que tem me preocupado um pouco, tem me ocupado pensando sobre ele, e para exemplificar um pouco do que eu quero explicar, eu trouxe uns trabalhos meus feitos num período que me pareceu interessante para exemplificar esse trabalho, porque foram todas obras feitas no exterior em condições absolutamente diversas. Foram um total de 11 obras que nós fizemos, todos em países do chamado terceiro mundo, mas que de terceiro mundo é muito difícil de falar. O que é Guiné-Bissau? É terceiro mundo. Guiné-Bissau é terceiro mundo, Arábia Saudita também é. Um deles é um dos países mais pobres do mundo, condições absolutamente primitivas, e o outro é um país riquíssimo, mas que também pouco produz, a não ser o petróleo, tudo vem de fora. Então, cada uma dessas obras foi feita em condições totalmente diversas, e a preocupação que nós tínhamos é sempre um pouco com a coerência do trabalho que nós estávamos fazendo. Coerência traduzida não pelo aspecto uniforme dos prédios, mas pela abordagem do trabalho diante das condições específicas de cada lugar. Uma das coisas que me preocupou, a arquitetura sempre foi uma profissão evolutiva. Se olharmos para o passado, a antiguidade clássica grega, que evoluiu para a arquitetura romana, que depois teve um período difícil, apareceu a arquitetura gótica, e que a evolução daquelas catedrais se deu durante todos 5 séculos. Se considerar que o românico e o gótico são mais ou menos uma sequência. O período do Renascimento, que gerou outras formas de clássico, neoclássico, barroco, tudo isso são evoluções. E nós estamos num período em que a evolução não é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos entrando numa fase em que a transformação é tão rápida e tão violenta. Por exemplo, eu nasci em 1929, o telefone ainda era uma coisa escassa. No Rio de Janeiro, que era, afinal, naquela época, a cidade mais importante, pelo menos a mais bem equipada que o Brasil tinha. O rádio era novidade. Se vocês compararem com hoje, o que é isso, com a tecnologia que tem, a televisão, o computador, a internet, as comunicações, a rapidez com que isto veio acontecendo. A profissão de arquiteto tem que enfrentar esta mudança no ambiente de trabalho, no seu mercado de trabalho, na cultura das pessoas que lhe procuram. E não está sendo fácil, porque essa transformação é verdadeiramente brutal. Nós estamos
saindo daqui de ser uma profissão que evolui para uma profissão que entrou no modismo, que uma pessoa faz uma coisa no mundo, todo mundo, meses depois, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Então, os profissionais estão formados num país, estão trabalhando em outros países, profissionais europeus estão trabalhando no Japão ou na Indonésia, japoneses trabalhando na Europa, nos Estados Unidos. Tudo isso rompe com aquela cadeia de evolução cultural em que há uma assimilação de uma etapa antes da próxima etapa começar a aparecer. Então, hoje, casas que eram de moda, Pierre Cardin, Paco Rabanne, hoje são grandes escritórios de design, projetam tudo, inclusive arquitetura. Então, tudo isso tem um impacto que eu acho que nós, como profissão, estamos tendo uma certa dificuldade de absorver. Vocês vejam, por exemplo, recentemente teve o período em que o pós-moderno parecia onda. Já faz muito tempo que se esqueceu isso como coisa. É um hiato de tempo muito curto em que as coisas, por falta de sedimentação, de análise daquilo que cada um está fazendo antes de passar para o próximo passo, acabam virando coisas superficiais. Então, a arquitetura está entrando, em muitos casos, evidentemente não tudo, para aquele mesmo problema do chamado estilismo, que é o automóvel que é produzido hoje. Amanhã ele tem o modelo seguinte, tem que ser feito de maneira a tornar aquele um ar antiquado para que se possa vender o novo. Então, essa obsolescência provocada, tudo isso vai acontecendo. E eu acho que nós como profissão, por exemplo, temos a ver que quando o chamado desenho industrial começou a aparecer, era uma profissão que não tinha uma formação específica. Na década de 30, Raymond Loewy, talvez tenha sido a figura mais importante daquela época, mas a profissão, o desenhista industrial eram quase sempre arquitetos, que não tinham tido um treinamento específico para isto, mas que estavam preenchendo o vazio, alguns mais ou menos, outros com bastante competência. Hoje nós estamos vendo os desenhistas industriais começarem a invadir a profissão de arquitetos, uma vez que eles têm um treinamento talvez mais racional para certas coisas. Eles são treinados para pensar que se você vai produzir este copo 10 vezes, você vai usar um material, uma técnica. Se você vai produzir ele 1 milhão de vezes, mudou tudo. E o desenho vai, evidentemente, acompanhando as necessidades, as imposições desses materiais. Então, essa transformação, antes de ser digerida por nós, ela já está adiante de novo. Então, esse é um dos pontos que preocupa, de que a arquitetura está tendo uma dose muito grande de coisas de modismo. Uma certa tendência para fazer algo mais sensacional, algo novo que chame a atenção. Se a gente olhar uma revista feita a G.A. Houses, por exemplo, é difícil encontrar muitas casas onde a pessoa se sentiria bem morando ali, olhando bonito, mas como moradia de uma casa para você voltar depois do dia de trabalho com a sua família. Parece um ambiente totalmente estranho. Parecem mais coisas feitas para publicar na revista do que para o ocupante. Ou então que o ocupante queria mesmo uma coisa que pudesse mostrar seu status. Há um desligamento entre essa questão da solução e da necessidade. Surge aí também um problema de coerência.
Então foi por isso que eu trouxe alguns desses trabalhos. Eu trabalhei para o Itamaraty como consultor independente, eu não fazia parte do quadro do Itamaraty, que foi uma vantagem grande, que me dava uma independência, durante 15 anos. E durante 10 desses 15 anos eu estava projetando prédios no exterior em condições absolutamente diversas. O primeiro projeto que eu fiz no exterior foi um consulado em Porto Presidente Stroessner, que chamava naquela época, hoje chama Cidade do Leste, que é como se estivesse fazendo uma obra no Brasil. Era logo do outro lado da ponte, materiais eram todos comprados no Brasil, pouca coisa vinha de outra origem. Quando o passo seguinte, que foi fazer um anexo à Embaixada do Brasil em Lima. Este já foi, por exemplo, um problema, já foi uma situação nova que obrigou a pensar e repensar, que é este prédio daqui. Já havia um prédio da chancelaria, feito pelo Olavo Reding de Campos, esse anexo ia ter toda a parte cultural, consular, comercial, portanto a parte de contato de público com a outra parte, a parte mais restrita, a segurança mais severa. Apareceu aí para mim o primeiro problema que afetava o projeto, seriamente. As condições sísmicas. A estrutura de um prédio nas condições de terremotos é muito séria. Ela não é igual em todo o país, quer dizer, o terremoto no Japão é completamente diferente do terremoto no Peru. Tanto em cada lugar desses existe uma situação de cada um enfrentar a situação daquele tipo de terremoto. Agora, não é um problema de cálculo apenas, é um problema de projeto, de adequar o projeto para que ele possa ser adequado no cálculo para solução sísmica. Então, por exemplo, esse auditório é uma sala de múltiplo uso. É um auditório que também funciona como sala de recepções ou sala de exposições. É uma sala de múltiplo uso. Peru, toda a parte do sul do Peru, quer dizer, certa parte da Amazônia peruana é muito escassa em madeira e, portanto, vencer um vão grande, com formas e tudo mais, ia ser antieconômico. Então, foi projetado, isto aqui era um terreno da residência antiga, que tinha um semi-enterrado, que caiu durante um terremoto. Então, nós aproveitamos esse desnível que tem para fazer o prédio um pouco mais baixo, e aqui na frente até é uma espécie de um auditório ao ar livre para música, para alguma coisa. Então, para tornar econômico, foi feito essa estrutura que pega com essa grande marquise. Do outro lado tem uma coisa semelhante, só que não tem o mesmo balanço, é bem curtinho, porque não é utilizado do outro lado. No meio nós colocamos, vencemos o vão com canaletes de fibrocimento e por baixo disso colocamos o forro. Para que isto fosse viável, o terreno do ponto de vista de solidez, era muito, muito bom, era muito firme. Mas a necessidade de fazer a ligação total da estrutura. Porque num terremoto, se você tiver uma estrutura aqui e uma ligação tênue, quando vem a onda do terremoto, seja por 1/1000º de segundo, uma parte vibra antes da outra, ela esmaga o que tiver no meio. Então, a alternativa para vencer o vão era fazer vigas altas embaixo da terra, de maneira que essas duas peças não são ligadas por baixo.
a estrutura vai vibrar toda ao mesmo tempo. E, portanto, não há choque entre ela e não trinca. No Japão, por exemplo, nenhum prédio, casa, nem prédio alto, mesmo prédios altos, não encosta na divisa do terreno. Cada um fica a 80 centímetros do terreno. De modo que entre dois prédios você vai encontrar 80 mais 80, 1,60 m. Cada prédio vai vibrar sozinho. Se tiver encostado, eles vão se destruir todos. A onda vai chegando e eles vão esmagando os outros. Então é óbvio que esse tipo de necessidade de resolver um problema técnico vai ter consequência na solução estética. Não é apenas calcular diferente. Por exemplo, todos os cantos, que no Brasil a armação de canto não é muito crítica, não é muito necessária. Nos lugares onde tem problema de terremoto, a armação dos cantos é extremamente importante, porque senão o terremoto abre, feito uma caixa. Então, para que não haja um excesso de ferro, um excesso de custo da estrutura, é preciso que ela seja projetada entendendo o fenômeno e procurando, então, se aproveitar dela. Outra coisa que o Peru tinha, que, por exemplo, isso aqui é tudo de concreto aparente. Esse prédio já está feito já está terminado há uns 18 anos. O concreto dele deve estar absolutamente igualzinho como foi quando foi pronto. Eu vi prédios abandonados, estruturas abandonadas de mais de 10 anos. O concreto estava novinho, não fica preto, não mofa, não cria fumo, fica intacto, não precisa fazer tratamento especial nenhum. Claro que nós aproveitamos isso. Naquela época no Peru, a esquadria, tanto o alumínio quanto o vidro, eram importados. Era mais barato fazer uma esquadria de blindex do que fazer uma esquadria de alumínio com vidro de 6 milímetros. Então, os prédios do Peru usavam. Não chove em Lima. Então, aquelas frestas, o prédio do Confer teve tantos problemas aqui na W39, aqueles prédios, quando bate vento, é chuva, são absolutamente irrelevantes. Então, as esquadrias com blindex é um tratamento muito limpo de aspecto, não tem tanto metal. Então, são condições peculiares do local que foram incorporadas no projeto. Eu consegui estabelecer dentro do Itamaraty, naquela época, que nenhum projeto deveria ser feito sem antes fazer uma visita ao local. Em geral, eu passava uma semana, 10 dias no local, levantando dados de toda a espécie. Tanto os dados a respeito de como se faz, quais são as condições, quais são as dificuldades, como é que se faz o processo de construção, até do ponto de vista administrativo, para não contrariar os hábitos locais a ponto de ou encarecer ou até inviabilizar uma obra por dificuldade. Os Yorubas foram vencidos em guerra pelos muçulmanos, das tribos muçulmanas do norte, principalmente os Hausa e os Fulani. Não é que o português saiu caçando escravo, não. Ele já encontrava o escravo caçado. Ele comprava e trazia. Já um pouco mais ao norte, os escravos eram vendidos através do deserto de Saara em troca de cavalo. Então vendia-se escravo negro, comprava-se cavalo, e a tribo que tinha cavalaria tinha predominância militar e conquistava as outras. Então o escravo era mercadoria, francamente. O português simplesmente encostava o navio e carregava a mercadoria que já tinha lá. Que não eram, obviamente, só os portugueses que faziam isso, outros países também faziam. Então, com a libertação dos escravos, muitos desses escravos, em geral, parte deles nascidos já no Brasil, voltaram para a África. E em Lagos eles se tornaram
os grandes construtores da cidade. E nos primeiros 25 anos deste século, todo nigeriano rico, especialmente os comerciantes, tinha uma casa brasileira. Curiosamente, a Nigéria hoje, quer dizer, nessa época em que nós construímos um país que deve ter em torno de 100 milhões de habitantes, não tem mão de obra de construção civil para o tipo de construção que nós fazemos. Para aquelas construções de barro, feita com a mão, etc. E tal. Mas para a construção do gênero, vamos dizer, ocidental, não tem. A mão de obra vem quase toda do Benin e principalmente Gana. Sendo que os ganenses são ótimos operários, muito vivos, muito espertos. Então é um país muito curioso, porque quando houve uma expulsão, que era um caso político que interessou por causa de uma eleição, expulsaram cerca de 700 mil africanos de outros países que trabalhavam na Nigéria. Nossa obra parou durante quase 8 meses, porque não havia mão de obra de construção civil na Nigéria. Até que, obtido o resultado político, começou tudo a voltar de novo. Então, esses escravos, ex-escravos brasileiros, voltaram para lá, tendo aprendido o ofício de construção no Brasil, viraram os grandes construtores e enriqueceram. Ainda existem vestígios dessa gente ali, ainda em Lagos especialmente. Alguns poucos falam algumas palavras de português, a maioria está perdendo. Mas eles se tornaram um segmento muito importante da população. Na época que nós construímos, o ministro da Fazenda era um desses, brasileiros. Então, infelizmente, as casas que eles fizeram estão muito abandonadas, não há preocupação em preservação, e perdeu-se toda essa grande parte dessa história. Tem até mesquitas brasileiras em Lagos, e tem uma grande mesquita brasileira em Benin, que é, vamos dizer, não pelo colorido externo, mas pelo volume, parecido com a igreja de Pirinópolis. Que simplesmente prédio religioso para eles é o que eles tinham visto aqui, na igreja católica. Mandaram fazer uma mesquita, ela se adaptou, onde o altar fica o mihrab, a galeria, os homens na parte de terra e as mulheres na galeria, com a treliça escondendo elas, e funciona perfeitamente. Então, o nosso embaixador na Nigéria, naquela época, Alberto Costa e Silva, um homem de vasta cultura, um poeta, e a cabeça africanista do Itamaraty. Nós temos grandes interesses na Nigéria. Nós temos, para fazer o nosso trabalho, precisamos buscar o apoio, exatamente o gancho, é exatamente a Casa Brasileira na Nigéria. Nós vamos fazer a Casa Brasileira de hoje. E isto é o que vai fazer com que o Brasil possa ter uma penetração maior e o interesse comercial, obviamente, que havia muito importante nisso. Então, sentou-se para ver o que isso resultaria. No levantamento de dados que eu fiz na Nigéria, chegamos à conclusão seguinte: materiais de construção eram todos importados. 2 fontes abasteciam principalmente a Nigéria: a Inglaterra e a Itália. Mas o material, tanto de um lugar quanto de outro, eram materiais, vamos dizer, de segunda, terceira qualidade, a preços altíssimos. Taxação altíssima de alfândega. A Nigéria não pagava as contas das importações, então as despesas financeiras que vinham em cima disso também eram altas. Então nós chegamos à conclusão de que nós poderíamos mandar todos os materiais de construção, quer dizer, todos os materiais de acabamento, de tudo, do Brasil, e inicialmente imaginávamos que isso poderia ser uma economia da ordem de 250 a 300 mil dólares. Acabou sendo em torno de 600 e tantos mil dólares de economia, e mandando o que tinha de melhor. Para cerâmica para a residência, Brenan, que também ela foi mobiliada com coisas feitas no Brasil, foi equipado os eletrodomésticos,
a louça, tudo feito do Brasil, para que quando o embaixador desse um jantar, a embaixatriz desse uma recepção, o que fosse, tudo que era ali era brasileiro. Então, fazer com que aquilo... que hoje as embaixadas são grandes centros de promoção comercial. O resto, toda a parte política, o embaixador tem uma cordão umbilical, que é o computador, o xerox, o telex, hoje o fax e outras coisas. Então, as decisões políticas são consultadas e a grande influência de uma embaixada é no aspecto comercial. Essa política, inclusive, foi bastante proveitosa, porque ela resultou no Brasil alcançar a Inglaterra como sendo o primeiro parceiro comercial da Nigéria. Fato que durou pouquíssimo, porque quando este embaixador saiu, ele foi substituído por um sujeito que não gostava de preto, nunca convidou um preto para dentro da embaixada e desabou tudo. Quer dizer, todo aquele plano. Mas dali surgiu uma premissa que nós depois voltamos a utilizar em outros prédios. A construção de uma embaixada não é um simples ato de construir, é um gesto político. Você está dizendo àquele país as suas intenções, se você está considerando aquele país importante, se você está... a importância que você está interessado em fazer negócio com ele. Na diplomacia, palavras não contam muito, gestos é que contam. Quer dizer, uma embaixada bem feita, uma embaixada importante, é lida como este país está interessado em fazer. Esse país está nos dando consideração de ter uma embaixada, um bom embaixador. Então, tudo isso é uma operação fundamentalmente política, no qual a arquitetura é uma das armas de trabalho que o embaixador vai ter. Como Lagos é uma cidade extremamente violenta, a questão de bloqueio de grades de segurança são, por exemplo, aquele grande brise que tem na fachada, esses dois de cima são Lagos. Ele é muito pouco quebra-sol. Ele é um grande gradil, feito com um brise-solé de asa de avião, daquele de 30 centímetros, porque o sujeito não assalta a coisa arrombando a sua porta, não. Vem 15, 20 sujeitos no caminhão. Você tem grade? Não tem problema. Ele tem uma corrente com um cabo de aço, com um gancho. Ele gancha na sua grade, o caminhão dá um puxão, pronto. O vizinho que ouviu o barulho vai para debaixo da cama e diz, graças a Deus, foi lá, não foi aqui. E vai se ver depois que a polícia bloqueou os dois extremos da rua, coincidência. Então, a necessidade de fazer com que esta embaixada vivesse para dentro e não fosse tão vulnerável. Então, por exemplo, toda essa parte de madeira, todos esses interiores daqui, foi muito necessário dar um ambiente interno à casa. Criamos pátios, criamos um montão de espaços para que a casa fosse menos vulnerável à porta de entrada da chancelaria, da residência, com um pitelão de 7 centímetros, quadro de aço, chapa de aço dos dois lados, depois toda revestida de madeira para que parecesse a porta mais inocente, mas ia dar o trabalho de tirá-la da frente ali. Os vidros no térreo são vidros de chegar às vezes de 25 milímetros, porque é realmente a necessidade de trazer todos os diplomatas para morar dentro de um mesmo grupo, um compound, porque fazer a vigilância de casas espalhadas pela cidade é extremamente difícil e onerosa. Então, trazer tudo junto. Então, por exemplo, isso influenciou muito a solução que normalmente seria uma construção equivalente ao que se faz numa cidade até pelos métodos de construção. Já depois disso, nós fomos para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é este aqui, a residência e o Centro de Estudos Brasileiros. Guiné-Bissau é uma colônia pequenininha, portuguesa,
que foi objeto de uma guerra civil, de uma guerra de independência bastante violenta, em que o Brasil ajudou Portugal e deixou ressentimentos. Então, quando o Brasil, já no governo do Geisel, com Silveira como ministro, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Guiné-Bissau. A coisa era de tentar recuperar aquele passivo de ter ajudado Portugal, vendido armas, jipes e outras coisas para Portugal. É um país extremamente pobre. A cidade de Bissau, eu acho que tinha em torno de 80 mil. A condução pública é, francamente, de a pé. Devia ter uns 3 táxis na cidade, ônibus não tem, bicicletas, quase todas chinesas. E um povo muito simples, muito aberto, falando predominantemente crioulo, e uma pequena parcela falando português. É curioso que Portugal não ensinou nem a língua para a maioria dessa população, apesar de Portugal ter estado lá durante uns 400 anos. Entre o Senegal e a antiga Guiné Francesa, embora fosse uma ex-colônia portuguesa, os franceses consideravam zona de influência francesa e estavam rapidamente fechando em si. Um povo com alguma influência católica na cidade, em Bissau e talvez uma outra cidade, cercado de países muçulmanos que também estavam fechando rapidamente em cima disso. Então, a operação de Bissau era uma operação essencialmente política, porque do ponto de vista comercial não tinha nenhum interesse, de ocupar o espaço vazio deixado por Portugal. Então, o Brasil, apesar de todo esse passivo, o Brasil recebeu um terreno realmente muito bom. Foi a única embaixada que se permitiu construir isso dentro da cidade. Os americanos compraram um prédiozinho, mas quando precisavam de terreno para construir, deram lá fora, do lado de fora da cidade. E os outros... O Brasil recebeu um terreno. Então, era fazendo um privilégio que eles estavam realmente interessados. É uma cidade que chegou a passar 3 meses sem energia elétrica, o grupo gerador queimou. Então, até que viesse as peças, que tinha que ser de doação, porque eles não tinham dinheiro para comprar nada. Só tinha um material de construção deles, madeira. Então, nós usamos, tanto quanto possível, madeira como material principal de construção, por 2 motivos. Primeiro, porque era talvez a única parte, além da mão de obra dos operários, porque a construtora era portuguesa, que nós deixávamos no país. Nós estávamos comprando madeira deles ao preço de exportação, pago em dólar, e era um pouquinho de dinheiro que ficava lá. Então, e também porque era um material que tinha em grande quantidade no país, estava sendo naturalmente exportado e devastado rapidamente. Então, ele foi o ponto de partida do projeto. Foi feita uma residência, que era a coisa mais importante, e deu até um episódio muito curioso, porque uma vez um jornalista português foi fazer uma reportagem sobre Bissau. Ele veio do aeroporto e o único hotel que tinha era um antigo quartel dos portugueses, que tinha um cheiro de mofo absolutamente impossível. Você entrava ali dentro, você sentia aquele cheiro de mofo. Esse jornalista português pegou um dos 2 ou 3 táxis que tinha no caminho do hotel, e quando passou pela Embaixada do Brasil, o chofer de táxi parou o carro e disse para ele: este é o prédio mais bonito de Bissau, isto aqui é a Embaixada do Brasil e eu tenho a honra de morar aqui em frente.
No fim, o que nós estamos querendo fazer é exatamente fazer uma contribuição também para a cidade, né? Fazer alguma coisa que agradasse. Então, foi uma operação única e exclusivamente política, porque não tinha nenhum interesse comercial, não tinha absolutamente nada, era simplesmente fazer uma presença substituindo Portugal. Um país que nós tivemos que levar a ter a cobertura metálica, um sanduíche, porque todo esse litoral da África não tem barro para tijolo nem para telha. Bissau tem muita casa de telhados, em telha, mas tudo trazido de Portugal. E nós não queríamos fazer isso, de trazer um material de Portugal, por razões até políticas, de não parecer que nós éramos uma continuação de Portugal. Nós tínhamos que romper com esses lados. Isso foi uma posição política tomada que a arquitetura evidentemente refletiu. Quando terminou, quando ainda estava andando a operação de Bissau, nós começamos a fazer mudamos para um mundo completamente diferente, de fazer uma chancelaria, no outro terreno uma residência e 2 grupos de casas para funcionários e diplomatas na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que até uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, era um país irrelevante e só tinha a importância dele, era da peregrinação de Meca, muçulmanos. Com a quantidade de petróleo que tem e que estima-se que seja talvez o país que tem mais chance de continuar tendo petróleo à medida que as reservas de muitos países vão esgotando. A Arábia Saudita tem reservas tão grandes que possivelmente eles vão ser um dos últimos a esgotar essas reservas. Mas é um país do terceiro mundo, tudo é importado, tudo. Repetir a operação de Bissau e Lagos de trazer materiais do Brasil era impossível. As distâncias, as condições locais. Então nós resolvemos trazer algumas coisas simbólicas e não ter praticamente todo o resto veio da Itália, que era o grande fornecedor de materiais. Aí encontramos uma situação muito curiosa. A capital é Riad, mas até pouco antes disso, o corpo diplomático só podia ficar em Jeddah, que era o porto tradicional de entrada. Depois é por onde entravam os peregrinos para ir a Meca. Os ocidentais não eram permitidos ir a Riad. Representação diplomática absolutamente nenhuma. Mas à medida que a Arábia Saudita ficou rica, ela passou a ter que enfrentar essa questão de que ela não podia ter negócios com o resto do mundo e, ao mesmo tempo, segregar esse resto do mundo fora da sua capital. Então, projetou um bairro diplomático, cujo projeto, curiosamente, é assinado pelo professor Albert Speer, o arquiteto do Hitler. É um negócio curioso, isso em 1970 e pouco, já na metade da década de 70. Era um alemão, um trabalho eficientíssimo do ponto de vista de pesquisa, de todas as coisas. Mas, como todo negócio de alemão, absolutamente impositivo. Quando nós recebemos os dados para fazer o projeto, nós recebíamos um volume com todas as características locais, o que tinha, todas as informações possíveis, e 2 caderninhos, um para cada terreno, em que eles diziam exatamente em que pedaço do terreno nós devíamos construir, qual é a altura dele, onde ficava a entrada na testada, e acabou-se, e não se mexe nisso. Imposição absoluta. Eles tinham até um esboço de volume do que o prédio deveria ter. Tal é a coisa. É uma coisa curiosa de que o europeu, quando vai para uma monarquia absoluta, fica mais absoluto do que o rei.
sob a sombra do rei, ele começa a ditar regras absolutamente sem necessidade. É um fenômeno muito curioso. Eu vi isso com alemães, vi com ingleses, vi com australianos, todos eles ficam autoritários. Então, quando eu fui conversar a primeira vez, saber as informações, nós tínhamos um terreno para a chancelaria de 4.500 metros quadrados, que nós éramos obrigados a fazer térreo mais 2, e depois disso ainda vinha um andar de serviço, ar-condicionado, casa de máquinas, essas coisas. E que nós íamos construir alguma coisa de 1.600 metros. Então ficava uma coisinha. Propus que a gente fizesse térreo mais 1, disseram absolutamente não, obrigatório. Então nós queremos fazer um grande pátio para dar volume ao prédio. Não pode. Tá bom. Na próxima vez eu voltei com o estudo preliminar para dar um pedido de aprovação dele. Nós tínhamos o pátio, eu chamei de grande hall, e ele não era coberto. Aí eles podem. Mas salvou a coisa de dar o volume do prédio. Mas nessas alturas, quando eu cheguei lá, o diretor executivo estava nos recebendo, eu fui explicar, ao meu lado não estava mais o alemão, estava o inglês. E eu perguntei, o que aconteceu? Essas coisas estão mudando, os alemães estão começando a ser empurrados para fora. Depois disso, os ingleses foram embora, ficaram os irlandeses, que vinham com salário mais baixo, e outras coisas vinham australianos. Muito curioso, porque a mudança das coisas. Mas todos eles se davam toda a autoridade. Então, nós tínhamos a coisa muito, muito rígida, um clima tremendo, porque na época do inverno deles, por exemplo, agora, próximo do Natal, à noite pode fazer 0 graus. Mas no verão, durante o dia, pode fazer 50 e poucos. Então, é uma variação brutal. É se construir em terreno de deserto. Um terreno que tem uma camada de areia, embaixo disso arenito, subsolo só se fosse absolutamente necessário, porque o custo de fazer isso era muito grande. E as condições, toda a cidade vinha sendo construída e preparada por outras equipes alemãs. O chefe da equipe da fiscalização era um senhor alemão de cabelo branco, com a cara fechada. Fui visitá-lo porque nós tínhamos que dar umas indicações a respeito de que nível ele deveria deixar o nosso terreno, porque estavam fazendo um vasto movimento de terra, e ele queria saber se nós queríamos que ele deixasse o terreno mais baixo ou se ele enchesse de areia, porque ele tinha bastante sobras. Então, quando eu fui apresentado, ele bateu com os calcanhares e disse: SS com muita honra. Então, gente boa. Gente boa. E esse ficou até o fim. Eficientíssimo, mas extremamente desagradável. A gente pode imaginar ele uns 30 anos antes, com aquela farda preta, devia ter feito coisa feia. Então, ali você tinha você não podia nem mudar a posição do portão de entrada, que já estava definido, porque ele vinha, o calçamento dele vinha o cabo de alimentação, que fazia um loop, ali naquele ponto, e onde você alimentava. E eles não admitiam que você mudasse. Então, sua entrada tinha que ser ali e está acabado. Você que fizesse o projeto para aceitar essa entrada. Você não pode devassar o vizinho. Daí, não só você fecha contra o clima, contra o sol, contra o calor, mas você não pode, da sua janela, devassar o vizinho. Então, nós fizemos esses muxarabis, só que nós tivemos que fazer eles todos de alumínio. Nós projetamos um perfil que era fatiado, ele vinha com uma chapinha que fazíamos com os alternados e fazíamos, então, não podíamos fazer de madeira, porque nas condições do deserto teria que substituir cada 3 anos, 4 anos no máximo.
Curiosamente, quando o nosso prédio estava ficando pronto, tinha sido feito um colégio de meninas que era devassado por 2 ou 3 janelas. Eles implicaram que nós podíamos olhar o recreio do colégio das meninas. Aí deu a discussão, nós estamos aqui primeiro. Nosso projeto foi autorizado quando não tinha esse colégio. Aí chegamos a um acordo de fazer uma barra por dentro que impedia que as pessoas olhassem. Depois da habitação, a barra, naturalmente, porque eles não podiam mais entrar no prédio, era o território diplomático, eles não podiam entrar no prédio. Mas eles, nas casas, nos obrigaram a fazer grelhas que não podiam ver uma parte do jardim das casas em frente, que eram da Suécia. Que estão se lixando, se você está olhando, não devassava a casa, devassava o jardim. E o diabo do australiano que foi lá para ver, disse, eu estou vendo o jardim, não pode. Mas é sueco. No jardim, se a sueca quiser andar de short pelo jardim, ora, qual é o problema? Se ela não quer ser vista, não anda. Agora, na residência, nós tínhamos um país muçulmano de cada lado. Então, aí o problema era de não permitir que o nosso pessoal pudesse devassar, nem eles devassarem. É um negócio muito complexo, porque é uma cidade, é uma sociedade muito complicada, muito restritiva, e em algumas coisas extremamente retrógrada. Ao mesmo tempo retrógrada e ao mesmo tempo faz de conta, porque por trás daquela fachada vale tudo. Você não compra uma Barbie, mas você pode comprar todos os acessórios da Barbie nos grandes supermercados de brinquedos. Eu penso, mas por que a Barbie? Ah, porque é uma boneca mulher que você despe e veste. Ele disse, então por que vende os acessórios? Porque o árabe traz na bagagem. Um país paupérrimo que, se chover um pouquinho, quer dizer, um pouquinho é chover umas 5, 6 vezes por ano, conseguem ter talvez metade da comida que eles precisam. Se não chover, a caridade alheia. O país tem 2 rendas principais. Uma delas deve estar um pouco decrescente hoje. A primeira renda do país é remessa de dinheiro dos emigrados que mandam para suas famílias. E os emigrados vão para a Holanda, para Portugal e para os Estados Unidos, na região de Boston, onde tem chamados portugueses, porque antes da independência eram cabo-verdiano, entrava nos Estados Unidos como português. Nessa região dos Estados Unidos tem, entre cabo-verdianos e descendentes, algo como 300 mil. Então, esse pessoal manda dinheiro. A segunda receita do país é a renda do aeroporto da Ilha de Sal. Então, você pode imaginar o que é a economia desse país, extremamente pobre. Materiais de construção, pedra vulcânica, areia do mar e água salobra. Na boa, um bom sortimento. Então, se você quer fazer um prédio um pouco mais complexo, você tem que prefabricar e trazer de fora. Eram 7 embaixadas naquela época que existiam no país. Estados Unidos, Rússia, China, França, Brasil, Cuba, Senegal e Comunidade Europeia. Então, é o que tinha lá. Os americanos e os chineses viviam lado a lado, visitando uns aos outros e não tomavam conhecimento dos russos. Para os americanos, o chinês estava ao outro lado do mundo, não representava perigo. O russo, quando a Rússia fez uma embaixada enorme, enquanto nós tínhamos um embaixador, um secretário e parece que um funcionário brasileiro, os russos tinham 39 apartamentos. Claro, a posição estratégica ali era importante. Os chineses estavam procurando influência, fazendo a Assembleia Nacional, que era o maior prédio do país,
construído com projeto, financiamento e tudo mais da China. Então, notava-se que esses três estavam numa visível disputa. A França, talvez o país colonialista mais eficiente, porque depois com o neocolonialismo, a França tem tido, pelo menos o que eu vi na África, é o mais eficiente para conseguir o que queria, considerava que Portugal já não valia mais nada e aquilo era a zona de influência francesa. Então, estava a televisão que se instalou em Cabo Verde era ligada à televisão francesa de Dakar. Aí não sei de quem foi a ideia, mas a Globo cedeu o Bem Amado por $1. Então, o Bem Amado, que eles já ouviram falar que tinha feito sucesso em Portugal, virou um grande sucesso. Então, o mercado local já se chamava sucupira, o vocabulário já começou a alterar. Mas tudo nisso um jogo político. Quer dizer, estava se querendo dizer para a França, não. E a França se movimentando para ocupar aquilo. Era o único país da Europa que tinha uma embaixada independente da comunidade. Os cubanos, por exemplo, estavam lá, mas a embaixada do Brasil era proibida sequer de conversar com cubanos. Nunca vi a cara de um, porque eu estava trabalhando com Itamaraty, era proibição total. Cubano, não. Mas o que era interessante de Cabo Verde? O aeroporto da Ilha do Sal é onde os cubanos faziam o reabastecimento dos aviões que iam para Angola. Então, eu até numa das viagens que eu fiz ali, eu presenciei um negócio muito engraçado, que tinha um avião de cubano trazendo soldados, naturalmente tudo com roupa civil, outro levando soldados, 2 aviões estavam naquele ponto ao mesmo tempo, e chega um jumbo da África do Sul, um passageiro, todo mundo na sala de trânsito, quietinho. Porque o país é tão pobre que eles não podiam recusar trânsito a ninguém. Porque, por exemplo, a África do Sul, proibida de passar sobre os países da África Negra, tinha que contornar a África. Naquela época, os jumbos não tinham autonomia para chegar à Europa, direto de Johannesburgo para a Europa. Então, contornavam, paravam na Ilha do Sal, reabasteciam para seguir. Então, era a companhia que mais pousos tinha e, portanto, a que mais dinheiro levava para aquele país. E o presidente disse, nós precisamos desesperadamente de dinheiro, nós não vamos recusar de ninguém. Ou então eles faziam Cabo Verde, Estados Unidos. Depois, isso aí deve ter decaído muito, porque hoje os aviões podem fazer da África do Sul direto para a Europa, e com a queda do apartheid, eles já podem fazer a rota por cima da África Negra sem problemas, encurtaram. Até o hotel na Ilha do Sal era da África do Sul, que era para as tripulações deles. Então, e também a FAB, que passava um Hércules por semana levando arma para o Gaddafi. Para o Gaddafi e para o Saddam Hussein. E a única pergunta que se fazia, procedência, Recife. Destino, norte, direção das Canárias. Porque também não deixavam os Hércules da FAB atravessar ex-colônias francesas ou inglesas, que não deixavam, ele tinha que subir pelo mar, entrar pelo Estreito de Gibraltar e ir até a Líbia, ou se ele fosse para o Iraque, ele reabastecia na Líbia para fazer esse trajeto. E era um por semana. Então, era todo um jogo político. Então, como fazer um prédio pré-fabricado e levar para lá? Pré-fabricar concreto e levar, impossível. Transporte para a Ilha do Sal não tinha. Você tinha 2 escolhas. Ou o suficiente de carga para justificar que o navio se desviasse, parasse na Ilha do Sal, no porto de praia, que era um frete de $40 mil para cima, ou levava para Portugal e lá fazer o transbordo de pequenos navios portugueses que vinham
Então, nós chegamos à conclusão de que a pré-fabricação teria que ser alguma coisa metálica. Eu me lembrei dos mercados, mercado do Manaus, do Ver o Peso, Teatro de Alencar, o mercado municipal do Rio, o mercado de flores de Botafogo, perto de onde eu fui criado. Então, em vez que vieram prontos de lá, nós agora íamos fazer o inverso, mandar um prédio metálico feito no Brasil para lá. Nós tínhamos condições de estar numa ilha na beira. Você vê que nós estamos numa escarpa 40 metros acima do mar. Claro que maresia forte. Então, fazer uma estrutura escondida, ela podia corroer sem se ver. Então, o negócio era, bota a estrutura para fora, visível. Com isto, a consequência disso era fazer essa estrutura tratada pelas especificações da Petrobras para a plataforma de petróleo. E ela foi toda pintada, preparada por uma firma que fazia isso normalmente para a Petrobras. Então você já tem até ficar o metal branco, você tem que começar a dar o primer e tudo mais, no máximo 2 horas depois do jateamento. Se exceder 2 horas, a condenado já tem de novo, porque já estabeleceu uma película de corrosão. Então, por exemplo, esse tratamento custou 43% do preço 43% do que só a estrutura custou. Quer dizer, a estrutura mais 43% do tratamento. Aí nós esbarramos numa coisa absolutamente imprevista. Tudo era projetado para ser levado em containers. Os grandes pilares, com 8 metros de altura, 20 por 20, com chapa grossa, corten, todo o aço externo era corten, com este tratamento ainda por cima. Então, havia uma embalagem projetada pela firma que fez, para que esses grandes pilares fossem protegidos. A Cobek, que tinha o contrato de trading, de fazer as compras e levar para lá, não carregou em contêiner. Botou carga avulsa dentro de um navio velho. Puseram os pilares no porão e puseram tudo em cima. Quando chegou em Bissau, em Cabo Verde, o Patrício telefonou para dizer que tinha acontecido uma desgraça. Muita coisa estava quebrada, tinham feito uma verificação inicial e os pilares estavam com flecha. Medido depois, esses pilares estavam com uma flecha de 18 milímetros. Aí, o que fazer? Aí nós tivemos sorte. Tinha acabado de se instalar noutra ilha do arquipélago um grande estaleiro de reparos navais, que tinha um gigantesco macaco de desentortar placas de navios. Então foi o trabalho de botar todas aquelas peças danificadas numa chapa, que foi rebocada para outra ilha, puseram no macaco, consertaram e trouxeram de volta. Senão a estrutura teria sido perdida. Chegou ao ponto de praticamente a gente ter receio de que o prédio teria abandonado porque estava tão danificado que não tinha como consertar. Mas deu para fazer. Aí nós esbarramos em outra dificuldade. Os cabo-verdianos disseram que tinham serralheiros que podiam ajudar na montagem, foram para lá da firma que fez em São Paulo, que tinha sido feito pré-montagens, depois desmontado para levar. E foi um chileno, que era o engenheiro, foram 2 mestres para orientar. Chegaram lá descobrindo que os cabo-verdianos não eram serralheiros, não sabiam fazer nada. Esses 3 homens montaram a estrutura. Subiram no andaime e montaram a estrutura. A estrutura que poderia ter sido montada em 30 dias acabou levando 70, 80 dias, porque eles eram os únicos 3 que sabiam fazer aquilo. Então, foi um atropelo para fazer isso. O prédio tinha que ter muitas varandas, muita proteção, porque era curioso o clima o seguinte: se você estiver no sol, muito quente. Se você estiver parado no sol, você está pingando de suor. Se você estiver na sombra, você está sentindo calor.
Se você estiver na sombra, na brisa, está ótimo. Então, você tinha que dar esse tipo de condição. Nós tínhamos ar-condicionado, mas para usar esporadicamente. Isso seria necessário, mas não podia, o ar-condicionado não poderia funcionar normalmente porque toda a cidade era abastecida por um grupo gerador de 1.800 kVA. Toda a cidade. A nossa carga e a carga da Embaixada de Portugal, cada uma andava pela casa dos 90 para 100 kVA se tudo estivesse funcionando. A Assembleia Nacional, 300 kVA. Quer dizer, se todo mundo começar a funcionar, não tinha luz para mais nada. Então, é o grau de miséria que você encontra nesses países. Então, nós tínhamos o ar-condicionado, mas tínhamos que fazer o máximo possível a cobertura com grande isolamento térmico. Aquele ponto de cima daquele carro é um exaustor estático. Ele funciona por velocidade do ar ou diferença de temperatura. Ele extrai todo o calor. Pé direito alto, né? Grande salão, pé direito alto, e ele extrai o calor. Então as condições, mesmo sem funcionar ar-condicionado, são boas. O único problema que isso criou foi de que de vez em quando tem umas tempestades de areia. E pelo ventilador dessa areia para dentro de casa. O ventilador não tinha uma maneira de você bloquear ele para esses momentos. São coisas que a gente vai aprendendo, porque você não está acostumado a uma situação dessa, alguma coisa você aprende. Nós instalamos ali sistemas de fotovoltaicos. Infelizmente, deu aquela falta de continuidade brasileira. Foi mandado todo o sistema, as baterias solares, gerando 12 volts, com os acumuladores para fazer acumular 60 horas de energia, quer dizer, mesmo sem sol, você ainda tinha 60 horas de energia. Eles estavam dimensionados para que tivesse geladeira e freezer na casa do embaixador, do secretário e uma do visitante, do pessoal de trânsito, ventilador de teto, tudo isso funcionando com 12 volts. De modo que mesmo, vamos dizer, num dia que faltasse energia, mesmo sem precisar ligar o gerador, que nós tivemos que levar para lá, poderia funcionar ventilador de teto, as geladeiras funcionarem com 12 volts. Comprou-se o sistema, gastou-se aí uns quase $30 mil. E o Itamaraty nunca comprou a geladeira, nem coisa nenhuma de 12 volts, o sistema deve ter acontecido, sim. Mas era também um instrumento de propaganda, porque este equipamento era pensado como uma demonstração que o Brasil poderia, inclusive, fornecer num país extremamente sem energia. Telefone rural com uma plaquinha que você faz para o telefone funcionar, um monte de coisas que você pode ter. Então, todo esse aspecto esbarrou numa mudança de administração que simplesmente não se interessou por comprar o equipamento. Alguma coisa fazia-se no Brasil, o resto fazia-se, comprava-se nos Estados Unidos, mas uma geladeira de 12 volts custava praticamente o preço de uma geladeira comum. Só que ela funcionaria em condições independentes de ter energia. Na última obra que nós fizemos foi na Índia. Aí nós encontramos um outro mundo completamente diferente. Você tem 4, 5 mil anos de civilização em tantos tipos de civilização, tantos grupos religiosos, tantas seitas, tanta coisa, que é um país cheio de grupos, muito difícil de dar uniformidade. Você não consegue fazer campanha de vacinação porque
Alguns grupos permitem, os outros não permitem por motivos religiosos. Você não pode fazer vacinação antipólio, grande parte da população, por razões religiosas, não faz. Mas é um país muito, muito interessante. É um país não consumista. Nós mandamos, por exemplo, torneiras, fechaduras, a estrutura metálica do vão central. Nós mandamos daqui porque na Índia não se faz isso. A indústria ainda tem deficiência de siderurgia e então ela é concentrada principalmente para a indústria de caminhões, uma série de coisas assim, e para a construção civil, para a armação de ferro, mas estrutura metálica só fazendo galpão para a fábrica. Eu digo país não consumista porque, por exemplo, as fechaduras indianas eram fracas, ruins. O indiano disse, porque isso é o que interessa ao país, fazer um artigo popular. Nós não queremos fazer aquela fechadura que vocês consideram boa para um prédio como este, atende só a uma minoria na Índia, e essa minoria tem como comprar lá fora. Então, o que nós queremos é uma fechadura que pode não ser de muito boa qualidade, mas ela atende a milhões de indianos, porque ela tem um preço que eles podem pagar. Então, essa era a filosofia das coisas na Índia. Você encontrava, por exemplo, cerâmica indiana feita à mão, muito barata. Cerâmica industrializada, tipo mosaico, em que a máquina vinha do Japão, o esmalte vinha do Japão, estupidamente cara. Então, é um país onde o trabalho artesanal é barato e o trabalho industrial é caro. Por exemplo, o Atos desenhou para nós o piso, ainda é riquíssimo em mármores e granitos. Eu trouxe amostras, o Atos desenhou o piso. Custou a mesma coisa fazer o piso com o desenho do Atos, usando 5 ou 6 mármores diferentes, do que se a gente fizesse piso, todo por igual. O material é que representa alguma coisa. A mão de obra não custa nada, não vale nada. Mão de obra pesada em construção civil, quem faz são as mulheres. Carregam peso. As serventes de obra são as mulheres, o artesão são os homens. Mas é curioso, é um país, por exemplo, que ainda faz calçamento de rua, com aquele negócio, a mulher traz na cestinha, joga a cestinha, a terra, depois bota a brita, vem um daquele negócio, parece aquelas antigas máquinas a vapor, já é um diesel, mas vem, faz o rolo, nada de asfaltadeira. Eu perguntei, poxa, mas vocês como que vocês ainda fazem um negócio desse? No resto do mundo não faz mais um negócio desse há muito tempo. Ele disse, se nós fizermos igual você está falando, nós vamos usar 5% das pessoas que estão fazendo aqui e o resto. O que a gente faz? Ele dá esmola? Não, nós não vamos mecanizar para que eles tenham um emprego. E a mão de obra, evidentemente, custa muito pouco. Então, é a filosofia da mão de obra. Nós, evidentemente, aproveitamos isso. Porque a mão de obra muito boa, grande tradição de trabalho artesanal. Uma das coisas que me impressionou foi quando, na hora do recebimento do prédio, eu encontrei no forro de madeira uma luminária fora de linha. Chamei o consultor e disse, está fora de linha, não é iluminado, é dona embutida. Ele disse, deixa que eu vou consertar. Dia seguinte eu fui, olhei, estava em linha. Aí eu fui para o aluno, como é que esse diabo fez isso? Friso macho fêmea naquela... Como é que ele tirou esse friso? Como é que eu achava que ele ia ter que desmontar algumas peças para fazer. Ele disse, não, nós cortamos cuidadosamente o círculo, botamos no outro lugar, o sujeito veio com um pincel e retocou. E eu, dali, olhando, não podia ver. Ele tinha retocado a emenda com um pincel para parecer madeira e não dava para ver. Então, esse tipo de mão de obra que estava sumindo devido à demanda do Oriente Médio. O Oriente Médio estava absorvendo essa mão de obra que ganhava dinheiro no Oriente Médio e não voltava para a construção civil. Ia ser comerciante, comprar sua terrinha, porque ele já estava rico pelo padrão da classe social dele na Índia. Então, rapidamente, a mão de obra estava
acabando. E eu vi, por exemplo, Nova Delhi, onde nós fizemos a prédio, uma cidade muito interessante. Foi a outra grande capital feita no século XX, com muitas e muitas coisas semelhantes com Brasília, até no pior problema que ela tem e que Brasília está tendo. Nova Delhi foi concebida para fazer uma cidade, a Delhi velha, com ter cerca de 250 para 300 mil habitantes, a Delhi nova seria de 100 mil, então seria uma cidade em torno de 400 mil. Ela inchou durante a guerra e depois na independência. Hoje ela está aproximadamente está beirando os 10 milhões. Aí nós chamamos de assentamento, eles chamam de colony. Os bairros, loteamentos, tem nada a ver, o entorno é rigorosamente não planejado. Quem tinha terra loteou, enorme, quer dizer, uma imensa cidade, um pouquinho planejado, e o que está salvando até agora é que a Índia não tinha indústria de automóveis. Quer dizer, a indústria de automóveis indiana é extremamente precária, carro caro, pouquíssima gente tinha. O carro de família, de indiano, pelo menos até 10 anos atrás, chamava lambreta. Você via o marido, a mulher e os filhos, tudo pendurado numa lambreta e andando pela cidade. Como se equilibrava, não sei, mas é assim. Mas no momento que ainda tiver automóveis, e inevitavelmente vai ter, eu não sei o que vai acontecer. Porque realmente aquela cidade ela foi concebida em 1911, onde carro era absolutamente irrelevante, e quando entrarem os carros em grande quantidade, ela vai ficar realmente com dificuldades. Mas o que está acontecendo em Nova Delhi é um prenúncio do que vai acontecer em Brasília, do jeito que vai. Brasília já está em torno de 2 milhões e continua crescendo. Quer dizer, Nova Delhi, da inauguração dela, a inauguração em 1930, com 50 anos ela tinha passado de 400 mil para em torno de 9 milhões, e ela deve estar agora operando os 10. E eu não sei se o Brasil vai, do jeito que está indo, cada governo vai criando mais, vai trazendo mais gente. Não sei o que vai acontecer, mas eu acho que nós estamos caminhando nessa direção de uma mega cidade com todos os problemas que tem uma cidade desse porte. Mas era isso que eu queria caracterizar um pouco essa questão da coerência dentro de uma obra de arquitetura, como sendo não porque todos os prédios, todas as obras têm uma semelhança física, mas sim que elas têm uma semelhança de propósito, que é encontrar a solução mais adequada para as condições, o programa, o clima, o material, enfim, todas as condições locais. Então, me parece que esta é a coerência que realmente importa, a coerência de tudo parecer. Imagino que o prédio em Bissau fosse com a mesma linguagem arquitetônica de um prédio na Arábia ou na Índia, seria sem sentido, porque são situações totalmente diferentes. Não era isso que eu queria. Falei demais. Não falou demais. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Léo? Quer complementar alguma informação sobre essa experiência rica que ele passou parte para nós? Sérgio Bradão, aqui. Nessa idade dos finais, dos centenários, isso não prejudicou o tratamento de proteção dele? Tem que ser retocado e nunca era a mesma coisa.
E vai foi colocado lá. Felizmente, não foi preciso aquecê-los. Foi realmente na base do macaco, na força física do macaco para desentortar. Mas sempre marcou alguma coisa. O pior problema que esse prédio teve, e que a gente fica fazendo graça de anedota de português, mas essa não foi de português, é que chove lá umas 3, 4 vezes por ano. E falou-se que tinha uma goteira em algum lugar, e como demorava muito para ter chuva, não se conseguia localizar aonde que estava entrando. A falta de água é muito séria. Por exemplo, as piscinas são proibidas de ter água normal da rua. As piscinas tinham que ser enchidas com água do mar. Então, lá embaixo se colocava uma bomba, bombeava-se a água para as piscinas. E um funcionário brasileiro achou que, já que não tinha nada, estava bombeando a água para encher a piscina, pegou uma mangueira, foi lá na cobertura, que é com a estrutura metálica, com calhas, que é o ponto fraco, e bombeou a água do mar para ver onde que era a goteira. Você já viu que as calhas tiveram problema com os fracos. Alguém mais? Os colegas formandos? Alguma pergunta? Não? Não? Bom, então eu vou agradecer mais uma vez o Elvio, a palestra, a presença dele aqui. Muito obrigado. Parabenizo os colegas e dou as boas-vindas do Instituto, meus colegas formandos. Parabenizo pelos trabalhos, pela tive a oportunidade de ver e convido todos que vejam os trabalhos que estão expostos aqui no perímetro da sala, né? E, enfim, convidamos todos para o grupo que vai ser servido a seguir, para conversar um pouco mais aqui com ela e com os colegas que vão seguir. Muito obrigado a todos. E no próximo final de novembro, na última sexta-feira de novembro, vamos ter aqui o último Memória do ano, que vai ser com o José Kalbinski, que vai dar uma palestra e mostrar alguns trabalhos seus aqui. Sim? Obrigado. Só no final para a gente falar,